Boa noite, galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro, né? Como prometido, falar aí sobre o desmanche que o nosso presidente, né, do William Misso Monteiro Alves, né, fez nesse ano de 2023, que não acabou, mas que segue ainda com mais duas vendas que podem acontecer aí, ou até quinta-feira, ou mais tardar ainda nos meados de setembro, quando se encerra a janela lá no mundo árabe. Antes já vamos começar, né, pedindo para deixar o like, né, aquela curtidinha, né, o joinha maroto, compartilhar com amigos, familiares, seguir nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, né, e se inscrevam no canal, né, ativem o sininho para receber notificações e vamos aí. Vamos começar falando do... Assim, eu vou falar sobre não é nem a entrevista do Luxemburgo, né? Você vai ficar pro vídeo de amanhã. Mas assim, o que eu posso colocar? Nós tivemos esse ano muitas vendas de jogadores do Corinthians. Muitas mesmo, gente. Parece loucura, né? A gente não tem essa noção quando tá acompanhando, né, os jogos, preocupado aí com vitória, derrota, né, classificação, essas coisas. E os jogadores vão saindo, né, não tá tendo peça de reposição. E o que mais me deixa espantado é assim, não é tem só a omissão do Willian, né, mas assim, a passividade dele. Né, como eu já disse várias vezes, um dos piores, se não for o pior, gente. Acho que ele pode entrar nessa logo como o pior presidente da história do Corinthians. E olha que nós tivemos uns presidentes horríveis também, mas esse... E eu não sei o que está acontecendo, que nessa reta final do mandato dele, que se encerra agora em dezembro, ele está vendendo todo mundo. Apareceu, moleque, é bom, ele manda embora. E isso me preocupa bastante. Eu fiz tinha feito aquela dos zagueiros, né? Que era o sétimo zagueiro que o Corinthians estava vendendo com a saída do Murilo. Né? E na entrevista ontem, tanto o Alessandro quanto o Luxemburgo falando que o Murilo ainda não foi negociado, por isso estava relacionado. Né? Hoje mesmo esteve lá na preparação, mas não foi a campo, né? Mas ficou treinando junto com o Gil, o Cássio, essas coisas. Mas assim, o Adson foi a mesma coisa. Quando surgiu o boato, o Adson pode ser que não sei o que, aí ele já foi retirado da partida. O Murilo não foi, mas ele já não jogou. E na segunda-feira o Adson foi negociado, na parte da manhã. Por isso não me espanto se amanhã já sair a notícia, desculpa gente, da venda do Murilo, né? Da concretização da venda, né? Porque a venda já está, falta só ele realizar exames e assinar um contrato. Mas ele já assinou um pré-contrato com o time da Inglaterra. Então é questão de horas. Então eu acho que assim, o Corinthians joga terça-feira contra os Estudiantes pela Sul-Americana. Viaja amanhã, provavelmente no final da tarde, acredito eu. Não tem nada aqui, eu já procurei, ainda não falaram nada sobre a viagem. E então perderemos o Murilo. Ele quer jogar, né, o que eu fiquei sabendo através do canal do Sami Carvalho, pelas fontes dele, ele quer jogar na Inglaterra. O Torino também tinha feito uma proposta, né, o Torino da Itália, próximo desses moldes aí, né, dos valores pedidos, mas o Murilo prefere, na verdade, a preferência para jogar no futebol inglês. E que eu sempre falei que ele tem esse estilo do futebol inglês, né, conversando com amigos meus, e acredito que vai ser aí jogar um campeonato e já pula para um time maior. Mas é isso aí, vamos lá, né, fazer esse destrinchar.
Vamos começar assim, gente. O Corinthians, esse total de vendas com todos esses jogadores, o Corinthians arrecadou 178 milhões de reais. O que eles planejam, né, durante o ano estava programado para 91 milhões de reais. Então, quase que dobrou, né, essa expectativa. Então, você não precisava negociar alguns jogadores a partir do momento que você chegou nessa meta, né, estabelecida financeiramente. Porque é o seguinte, o Corinthians recebe esse dinheiro, não contrata ninguém e, pasmem, não paga as dívidas. Para onde está indo esse dinheiro, gente? Para onde está indo esse dinheiro? O cara está terminando o mandato dele, não vai conseguir conquistar um título, mas nem o Paulista, né, que muitos falam que é o Paulistinha, e quem não ganha é o Paulistinha, e quando ganha é o Paulistão. Mas nem o Paulista o Corinthians conseguiu levar. Esse presidente, né, essa figura que se diz presidente, não conseguiu e vai vendendo as principais peças. Apareceu, se destacou, está saindo. E tem dois nomes ainda que podem sair, né? Então, mas vamos lá. Começando, a primeira negociação dele foi no primeiro semestre, foi o Lucas Piton, negociado com o Vasco, né, que agora é SAF, por 17 milhões de reais. Dinheiro que esse, eu não fui apurar, eu acabei esquecendo, gente, antes de gravar o vídeo, que o Vasco ainda não tinha pago o Corinthians, viu? E quando o Corinthians não paga, todo mundo aciona, né, o Corinthians na FIFA e no Transferban. Eu não sei se o Corinthians chegou a fazer isso com o Vasco, mas depois eu vou apurar e falo depois. Então foi essa primeira negociação. Segundo, Robert Renan, nosso baita zagueiro central, negociado com o Zenit da Rússia. E aí não teve dinheiro, porque ele foi envolvido naquela troca pelo Yuri Alberto. O terceiro, Duqueiroz, o volante, também negociado nesse rolo. O quarto, Gustavo Mantuan, também para o Zenit da Rússia. Esse foi por 11 milhões de reais. Uma merreca, gente. Uma merreca. Temos um jogador promissor, emprestamos ele na época quando veio o Yuri Alberto, né, por empréstimo, e foi o Gustavo Mantuan e o goleiro Ivan, que hoje está no Vasco. E o Corinthians pegou o Yuri Alberto, né, depois em definitivo, por apenas 50% dos direitos federativos e entregou Robert Renan, Duqueiroz, o Mantuan por apenas 11 milhões de reais e a prioridade no Pedro, que é já no segundo semestre vendido ao Zenit da Rússia por 47 milhões e 700 mil reais. Jogador que quase não jogou, tudo, mas a gente sabe como é que foi, né? Ou seja, nós contratamos um centroavante, apenas 50% dele nós temos, 50% ainda é do Zenit, e o Zenit, nesses 50%, gente, foi o Robert Renan, que valia até um dinheiro legal, do Queiroz e o Mantuan. O sexto jogador negociado, Barleta, Christian Barleta, que não teve chances praticamente no time do Corinthians, já no Ceará, já fez 2 gols, não sei se é 3 ou 4 jogos, mas ele estreou bem já no primeiro jogo dele, no segundo ele fez um golaço, já fez outro gol de novo. E o Corinthians não pagou, né, o Barleta e vai receber do Ceará 600 mil reais, que é o que vale a diferença, né? Que o Ceará acabou assumindo a dívida do Corinthians, então não teve que pagar nada assim astronômico, apenas o que passou um pouquinho são 600 mil reais que o Ceará vai pagar o Corinthians pelo Barleta. Então, olha só, gente, negociamos o Barleta por apenas 600 mil reais. Sétimo jogador, Roger Guedes. Esse daí, né, que era o xodó da torcida, né, artilheiro da arena, né, artilheiro do ano no time, do
Corinthians, fazia seus jogos bons, né? Aqueles tremelique dele e tudo. Foi o sonho dele que era jogar no Catar, né? Foi ao Irã por 21 milhões de reais. Uma merreca também, porque o Corinthians não tinha quase nada dele. O oitavo jogador, Adson, de surpresa, recebeu o interesse do Nantes da França, foi negociado por 27 milhões de reais. E aí, o último jogador, Murilo, quarto zagueiro, bom quarto zagueiro, 21 anos, o Nottingham Forest da Inglaterra, por 68 milhões de reais, por 60%. Né? O Corinthians tem 80%, mas o Corinthians negociou 60% dos direitos econômicos. Né? São 13 milhões de euros, mais bonificações. As bonificações eram um valor, depois já começou a baixar, entendeu? Então vai chegar aí na casa provavelmente dos 15 milhões, não deve chegar a 16 milhões, entendeu? É embaçado, gente, olha, não é fácil mesmo, tá? E o Corinthians vai ficar com 20% do Murilo, com a futura venda. Muitos, é legal, tal, não sei o que, tal, mas, cara, é um zagueiro para jogar pelo menos mais um ano e meio. Imagina essa zaga hoje, Robert Renan e Murilo. Ai, tem coisas que só no Corinthians, viu, gente? Só no Corinthians. E aí o que é que acontece? A janela da Europa, ela fecha no dia 1º de setembro, na sexta-feira. Então o Murilo deve sair já, como eu falei, segunda-feira, para mim ele já sai. Só que ainda tem Gabriel Moscardo e o Wesley. O Wesley já recebeu sondagens e o Moscardo já está sendo oferecido lá fora, viu? Não pelo Corinthians, mas por empresários. O Corinthians no Moscardo, na última renovação, o Corinthians ficou com, de novo, gente, 80% dos direitos econômicos, deu uma parte para o Moscardo. Do Wesley, o Corinthians só tem 70%. Você tem alguma dúvida que esses jogadores podem sair? Eu não tenho. Outra coisa, o Moscardo, ele não pode sair porque ele só tem 17 anos e tal. A gente pode ser negociado sim. Pode. Fecha. Só vai entregar em janeiro. Aí vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Pedro, que eu já falei. Não vai jogar mais. Então assim, perderemos jogadores ainda, gente. Com certeza. Parece que a missão do Duílio é rebaixar o Corinthians. Enquanto ele não rebaixar, ele não vai sossegar. Aí vai dizer que vendeu quase aí, né, 200 milhões de reais. E cadê esse dinheiro, gente? Cadê esse dinheiro? Não dá para entender. Um outro detalhe. Na base, o Moscardo ganhava de 4 a 7 mil reais. 7 mil reais. Desculpa. Já é um salário, para um garoto de 17 anos é muito. Na renovação de contrato dele, ele faz 18 anos, em 28/9. Ele agora está ganhando 45 mil reais na CLT, na carteira, e 300 mil reais em direito de imagem, totalizando 345 mil por mês para um jogador de apenas 17 anos, para poder levar, né, a multa. Você acha que se os caras chegar lá com um salário de 2 milhões, esse moleque não vai embora? Não pensa duas vezes, gente. Não pensa duas vezes. Então assim, e só realizou eu vou nem falar do Moscardo, porque ele tem menos jogos ainda. É para não esquecer do Murilo. Ele só realizou 27 partidas até agora, hein? Apenas 27 partidas. O Moscardo, ele apareceu recente, hein? O Corinthians pode perder ele. O Corinthians poderia ter um puta de um time, cara. O Corinthians preferiu dar seus jogadores. Literalmente, dar seus jogadores.
Porque como eu já disse em outros vídeos, tem jogadores de outros clubes aí que eles não liberam e outros eles fazem uma dificuldade para liberar, pedindo até mais dinheiro. Jogadores até medianos. E os caras, o Corinthians não. Se falar, me dá a caneta preta, o Corinthians fala assim, eu só tenho essa azul. Não, eu quero a preta. Tá bom, então tá preta. Tá bom, não, é azul que eu quero e acabou. Complicado, gente, complicado. E aí juntando todos esses jogadores que saem, isso esse ano. Então vamos lá. Lucas Piton, Robert Renan, Duqueiroz, Gustavo Mantuan, Pedro, Barleta, Roger Guedes, Adson, Murilo. Juntando esses jogadores, nós temos ainda, que já saíram, Gustavo Henrique, zagueiro que foi pro Red Bull Bragantino da base, Alemão, que foi portimonense, o Lucas Beleze, que isso aí foi no finalzinho do ano, junto com o Raul Gustavo, que foi pro Bahia, e o João Vitor, que foi no meio do ano passado para o Benfica. Nessa brincadeirinha são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10, 11, 12, 13. 13 jogadores que eu anotei aqui. Isso não passou algum despercebido. Então é isso aí, gente. Só para vocês verem o que aconteceu com o Corinthians. Vai arrecadando 178 milhões de reais, não contrata ninguém. Trouxe o Matias Rojas, trouxe o Lucas Veríssimo. Gente, o Lucas Veríssimo vem por empréstimo de 1 ano com a opção de compra. Mas não tem valores. Não tem valores. Então, se ele começar a jogar bem, o Benfica pode pedir o que quiser, o Corinthians não vai ter para pagar. Entendeu? E o Matias Rojas, temos que esperar passar jogos atrás de jogos. Tá? É isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Uma explicação detalhada de tudo o que está acontecendo aí, né? Dessa diretoria que está entregando os nossos jogadores, né, para os times europeus. E a janela, como eu disse, a europeia está fechando e ainda tem a do mundo árabe. Que aí, quando os caras vêm com a bala, eles levam mesmo. Tá bom? Gente, é isso aí, tá? Amanhã teremos outro vídeo, né, sobre o final da análise da rodada, desculpa. E as Brabas jogaram hoje, tem também Sub-20, essas coisas. Todos os jogos é preparação, provavelmente os relacionados já devem sair amanhã, juntamente com a provável escalação, tá bom? Isso aí. Bom domingo para todos, né? Bom final de domingo para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. É Corinthians!